Eis aqui mais um dia na presença do Senhor e eu afastada daqui há bastante tempo porque eu não fui forte e me abati, mas não afastei das graças de Deus, nem da oração, nem da leitura da Sagrada Escritura. Eu espero que você também não tenha se afastado. Eu penso que você tenha vivido todos os dias a palavra de Deus. Amém? Eu volto para agradecer, claro, porque não poderia ser diferente. Que a gente nesse mundo só é o que Deus quer. E tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora que Ele determina, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos fechando os nossos olhos, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando discernimento, abrindo a nossa mente, para que nós possamos entender essa palavra de hoje. O evangelho é de Lucas, o capítulo é 1, o versículo é 26 ao 38. É um evangelho muito glamouroso, foi aquele que me fez pensar como filha, me fez pensar como mãe e me fez pensar como ser humano, que nós somos chamados por Deus. E eu dei o meu sim. Então nós não podemos deixar que os nossos chamados sejam destruídos por conta das nossas fraquezas. Então, vamos pedindo ao Espírito Santo que venha sobre as nossas vidas, transformar tudo o que nós não temos este poder. Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas e seguindo o mesmo Espírito, e gozemos de vossa consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, gente, eu tenho um tempo que eu sumi daqui, né? Porque quando nós falamos de Deus, o inferno se levanta muitas vezes contra a nossa vida. Mas nós não podemos nos abater, não é mesmo? E eu volto aqui para contar um testemunho de grandeza de Deus na minha vida. Eu sempre fui muito amada, eu sempre fui muito cuidada por Deus. Até aqui o Senhor me sustentou em todas as minhas necessidades. Saí do norte de Minas, passei por muitos lugares, achei famílias que me acolheram com muito amor. Às vezes as famílias eram até menos do que eu, mas o coração tinha um Deus que morava dentro. Então abriu a casa muitas vezes para dividir as dificuldades comigo. Na época era difícil, porque eu era uma adolescente. Você sabe que a adolescente, ela quer pegar o mundo com a mão. E na casa das pessoas que a gente vive, nós temos que cumprir regras e deveres daquelas casas. E graças a Deus, né?
Graças a Deus que nós temos adultos que cuidam de nós, que nos guia diante o que é certo, o que é errado. Mas eu senti a minha vida sendo cuidada. Hoje que eu sou uma adulta, eu sei que eu fui muito bem cuidada pelo Pai. Então, eu vim para São Paulo e me casei com o meu José. E vivi quase 17 anos no mornidão da palavra, onde eu rezava um Pai Nosso, rezava um Ave Maria e nem pensava às vezes no que eu estava falando, na grandeza que tem uma oração, o que nós estamos diante de Deus prometendo e muitas vezes não cumprindo, né? Por falta de conhecimento, porque até a nossa fé é dada por Deus. Eu vivi esse tempo, uma vida onde era, aos olhos de muita gente e até os meus, uma vida maravilhosa. Mas hoje eu sei, maravilha é o que eu vivo hoje, onde eu acordo em oração, durmo em oração, sinto a mão de Deus me guiando todos os santos dias. Isso sim é viver as graças dessa vida. E em 2019, o Senhor falou no meu coração que a minha vida seria transformada em Deus, onde eu viria os meus filhos, meu esposo voltando para o caminho de Deus. E para mim, como uma pessoa que via tudo tão difícil porque o meu esposo tinha uma vida longe da presença de Deus, eu não acreditava sinceramente que isso seria possível. Mas um dia o Senhor me disse que eles seriam convertidos ao Espírito Santo. E eu segui firme em oração. Nesse tempo eu descobri que o meu filho não conhecia Deus e nem o amor de Deus por cada filho dele aqui nessa terra. E aí, seguindo nesse projeto de oração na minha casa, eu fui vendo o fundo do poço, que é uma vida longe de Deus. Mas às vezes, passar pelo deserto é o melhor lugar para descobrir que nós temos que estar na presença de Deus diariamente. Quando nós falamos que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, é sério, é muito sério, porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, as demais coisas é simples, só é esperar em Deus, esperançar em Deus. Eu conduzi os meus filhos até a igreja e nesse tempo eles foram batizados, eles foram receber os sacramentos da igreja e, lógico, vida que segue, uma pandemia, eles estudando em casa, tendo que se desenrolar, porque os vestibulares não pararam, independente da pandemia. E eu falei para o meu filho mais velho, falei: filho, faça o possível, porque o impossível é o Senhor que vai fazer na sua vida. Assim foi feito, ele foi para a igreja fazer a catequese
e a Crisma. Quando começou a sair os resultados, janeiro, saiu os resultados das provas, um dia em oração eu falei para Deus: meu Deus, se o meu filho fica em São Paulo, ele vai completar a caminhada dele na igreja. Ele vai sair preparado, porque ele vai estudar, voltar para casa e no final de semana ele vai cumprir a missão dele na igreja. Porém, o Senhor me respondeu: filha, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Mas, em fevereiro, ele não tinha acabado ainda de fazer a catequese, que ia acabar no meio do ano. Então, eu fiquei preocupada, como é normal, né? Nós não temos esse poder de entender tudo que está acontecendo entre o céu e a terra. Mas o meu filho ficou esperando a universidade entrar em contato. Aí não entrou em contato e quando entrou, falou que seria no segundo semestre. Então, ele continuou na caminhada na igreja, recebeu o sacramento em junho, em julho entrou as férias e em agosto, dia 2 de agosto, ele teria que se apresentar na universidade em Belo Horizonte, que foi a universidade escolhida por Deus para ele estudar. Então, fomos, eu, ele e o pai. Chegou lá, passou pela bancada e tem que esperar mais 15 dias para sair o resultado da bancada. Porém, no dia 2, antes dele se apresentar na bancada, eu fui ver a palavra do dia. E a palavra do dia era Mateus 14, do 22 ao 36. Onde contava a parábola do dia que Pedro pediu para que Jesus mandasse ele andar sobre as águas. Então, nesse momento, eu falei para Jesus, Jesus, me ajuda a não tirar os olhos do Senhor. E ali fiquei em oração durante o dia. E é muito difícil. Pensa numa dificuldade para encontrar moradia para estudante, que estava difícil demais. Imagina nós saindo de São Paulo para ir para outra cidade como Belo Horizonte, que a gente nunca tinha andado lá dentro, para encontrar um apartamento, uma casa de estudantes. Foi sofrimento durante todo esse dia, mas fiquei confiante nesse primeiro dia. Só que chegando à noite, a preocupação vem, né? Meu Deus, eu vou ter que ficar aqui amanhã, mais um dia, com essa dificuldade que não estava aparecendo nenhuma vaga, e as vagas que aparecia eram muito caras, muito fora do comum, porque é um centro de uma cidade como Belo Horizonte. Então, convenhamos que não seria fácil encontrar uma coisa boa que não fosse aos olhos da cara, né? Então, nós fomos para uma pousada, dormimos. Eu já estava muito cansada, deitei na minha cama para dormir, mas eu falei: não, Senhor, eu tenho que ter força para orar e pedir ao Senhor a graça que eu tanto espero.
Desci da cama, ajoelhei no chão, prostrei diante de Deus e pedi a Deus misericórdia. Porém, como ser humano, falha que eu sou, eu levantei no outro dia, dia 3, muito preocupada, muito abatida, porque meu esposo teria que voltar para trabalhar, então assim, não é fácil a gente avaliar que a gente vai deixar o filho da gente de qualquer jeito. Então, lá fui eu, ver a palavra, mais uma vez o Senhor me confortou em Mateus 15, 21 ao 28, onde era a passagem onde a mulher, prostrando diante de Deus, ela pedia misericórdia, porque o filho dela estava com um espírito do mal. Então, Jesus, vendo ela se humilhar, fez a graça na vida dela e deu a cura ao filho. Então, eu, mais uma vez, clamei ao Senhor e fomos para a rua procurar essa casa e nada. Mas o Senhor no meu coração falava: fica firme. Então a gente foi, visitou alguns lugares, muito difícil, muito complicado, e com o agir de Deus, meu filho entrou numa publicação e nos comentários encontrou o número dessa casa, que é uma casa particular que ela abriu para aluguéis de estudantes. Então a gente foi até lá. E como um sobrenatural de Deus, a casa era uma casa maravilhosa. Meu filho estava recebendo de Deus uma graça sobrenatural, que era ficar no lugar, no centro, do lado da faculdade, onde era um lugar que eu senti uma paz tão grande quando eu cheguei nesse lugar, porque até ali, aonde a gente tinha ido, meu Deus, eu falava: não é possível que uma pessoa vai morar num lugar desse, pagar um valor desse para morar numa situação dessa. E graças a Deus, o Senhor abriu os caminhos para nós passar e chegar até essa casa, onde meu filho ficou bem. Meu filho está hoje, dia 22 de agosto, o primeiro dia da faculdade. Então, eu não podia deixar de agradecer. Eu não podia deixar de contar esse testemunho aqui e falar para vocês: feliz aquele que confia no Senhor, porque verá a glória de Deus. E eu, como uma mãe que trouxe meu filho até os 18 anos dentro da minha casa, ele nunca saiu, ver ele hoje conseguindo se desenrolar, porque é muito fácil o acesso, é muito fácil a vida que ele está levando hoje nessa casa, porque é uma casa abençoada. Eu penso assim, que é uma casa onde aqueles que confiam no Senhor vai viver na eternidade. Uma casa onde tem tudo perto, tudo que nós precisamos para viver feliz. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estou aqui nesse dia. Voltei para casa e no dia 4, a palavra era Mateus 16, 13 ao 23, onde Jesus pergunta a Pedro quem que ele era.
E Pedro falou para Jesus que ele era o Filho do Homem. E Jesus falou: feliz és tu, Pedro, que acreditou. Então, eu sou aquela filha que acreditou e que está aqui hoje para contar esse testemunho, dando glórias a Deus. E não é difícil glorificar esse Deus, porque todo aquele que confia vê sim a glória de Deus na sua casa, na sua família. Hoje eu só tenho a agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida, nesse caminhar. Amém? Então, vamos viver hoje a palavra no livro de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. Pegue a sua Bíblia, vamos lá. Eu leio aqui, você lê, depois a gente medita um pouquinho sobre essa palavra de hoje. Amém? Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem chamava Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe o anjo: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Ouvindo tais palavras, Maria ficou confusa e começou a pensar o que significaria aquela saudação. Disse-lhe o anjo: não tenhas medo, Maria, porque Deus se mostra bondoso para contigo. Conceberás em teu seio e dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Maria, porém, perguntou ao anjo: como será isto, se eu não vivo com um homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice e está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, porque nada é impossível para Deus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de sua presença. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós vemos aqui uma mãe que deu sim a Deus e que recebeu a visita de um anjo comunicando toda uma trajetória de nascimento, crescimento e morte do filho. Imagina nós como mães numa situação desta. Mas com tudo isso, Maria deu o seu sim para a nossa salvação. Porque através do nascimento deste filho,
que era o Filho de Deus. Ele nos deu vida, nos trouxe vida, nos trouxe a condição de viver uma vida novamente. Aquela que tínhamos perdidos pelo primeiro homem, que era Adão. Mas ela teve uma trajetória de sofrimento, mas confiou em Deus. E nós, como mães, temos que nos apegar a essa palavra e viver a graça de ser cuidado por Deus, guiado por Deus, onde nós possamos viver uma vida transformada diante da palavra. Eu estou aqui nesse momento dando o meu sim a Deus, dando a minha cara ao julgamento, mas convicta que não sou nada sem Deus. Tudo é pela vontade de Deus. E eu posso falar por quê? Porque eu vivi experiências até hoje que aquele que confia no Senhor, com certeza verá a glória de Deus. Na sua casa, na sua família, nos teus filhos. E uma mãe, ela tem que estar de joelhos, conduzindo a sua família diante do Pai. Eu só tenho a agradecer por esse sim. Porque a volta para Deus foi aquela volta onde o Senhor tirou o choro do meu olho, o pranto do meu coração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso falar. Para Deus, nada é impossível. E eu espero que você também possa sentir esse amor de Deus. Sentir Ele cuidando da sua família. E quando você achar que não tem mais jeito, aí chega a graça de Deus. Vê os livramentos que Ele tem todos os santos dias para você e para sua família. Mesmo para aqueles que estão distantes. Porque você está muito mais presente na vida de alguém, na sua família, quando você está de joelhos no chão, do que quando você está dentro da casa da pessoa, fazendo algumas coisas que não é do agrado de Deus. Hoje eu sou uma pessoa que entendo o trabalhar de Deus, porque servindo a Deus, eu posso sentir a mão dele guiando a mim e a todos que eu amo. E eu, mais uma vez, estou aqui para dividir com vocês um pouquinho da palavra de Deus, que você pegue essa passagem de hoje, medita, pensa e volta o quanto antes a viver a vontade de Deus. Porque quanto mais cedo você anda na vontade de Deus, mais glórias nessa terra você verá. Vivendo a vontade de Deus, tudo é graça, bênção e misericórdia. Nós somos cuidados até na tribulação. Amém? Você vai entender a grandeza desse Filho de Deus. Porque Ele cuida de cada detalhe na nossa vida. O que é estéril da vida. O que é impossível, Ele traz à vida. Então, creia somente em Deus. Confia nele
e tudo Ele fará. Não existe nada mais forte nesse mundo que a sua oração. A sua oração é a trajetória que você tem que fazer nessa terra. Porque a partir da hora que você clama ao Senhor, Ele traz vida aonde não existe mais possibilidade na visão humana. Amém? Voltarei com certeza para contar mais testemunho, porque eu sou colecionadora de milagres. Amém? Um beijo no coração, fica com Deus, se inscreva no meu canal, dê o seu like e vamos viver junto comigo mais uma vontade de Deus, um tempo de oração, mais um tempo de clamor a esse Pai que deu o seu Filho em morte de cruz por mim e por você. Amém? Tenha uma linda semana, que Deus possa te guiar, que o Senhor possa te abençoar grandemente por toda essa semana. Um beijo no coração, fica com Deus, tchau!